Abra sua Bíblia para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Não, ali está o errado. É 1 Samuel. É porque, como teve a pregação do Salvador, as mensagens mudaram a ordem, né? Então, hoje é que seria no domingo passado, Davi. É lá o tema tão perto, mas tão longe. 1 Samuel, capítulo 2, versos 18 a 26. Primeiro Samuel, capítulo 2, versos 18 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar de vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que eu ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Vamos orar? Senhor, fala-nos ao coração, nos ajude a viver a Tua palavra, nos ajude a viver aquilo que o Senhor tem para nós, e que neste momento, ao sermos expostos à verdade que liberta, possamos ter nossas vidas transformadas, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu lembro bem da primeira Bíblia que eu tive. Então, logo eu estava alfabetizado, ou seja, sabia ler e tal, a minha avó me deu uma Bíblia. Minha avó era da Igreja Batista, e a Igreja Batista lá no início da década de 90, em boa parte a Igreja Batista mais tradicional ainda utilizava muito a Bíblia revista e corrigida. Então, a minha avó me deu uma Bíblia revista e corrigida. E eu lembro que eu, aprendendo a ler, eu tinha uma Bíblia ainda muito diferente da que se utilizava na igreja. Eu lá com uns 6, 7 anos aprendendo a ler. Depois, lá pelos meus 10, 11 anos, aí eu ganhei uma Bíblia revista e atualizada. Foi em alguma gincana bíblica, alguma coisa assim, eu participei, aí eu ganhei uma revista e atualizada, e essa foi então a minha segunda Bíblia. E eu lembro então que nessa época, né, a gente tinha a Bíblia separada do inário, e as coisas não eram tão fáceis quanto hoje, né? A gente tinha uma Bíblia zurradinha, rabiscadinha,
A gente tinha uma Bíblia, às vezes, com a capa meio soltando, com o zíper todo já meio detonado, quando o zíper ainda existia. Aquela Bíblia, assim, que estava com suas páginas amareladas, gastas pelo tempo, pelo uso, né? Era uma experiência muito diferenciada. A gente tinha aquele apego especial com a Bíblia. Tão difícil era se ter uma Bíblia. Pessoas ainda mais experientes do que eu terão experiências ainda talvez mais marcantes e difíceis de como foi ter a sua primeira Bíblia, como foi passar a ter ali na sua mão a sua própria Bíblia para carregar para lá e para cá, né? E hoje em dia não, hoje em dia é muito fácil. Na palma da minha mão, no meu celular, eu tenho algumas centenas de Bíblias diferentes, né? Na palma da minha mão eu tenho Bíblias em língua portuguesa, num aplicativo aqui, com todas as traduções em português, em inglês, em espanhol, em alemão, em francês, nas línguas originais, grego e hebraico. A gente tem acesso a tudo isso com muita tranquilidade. Naquela época nós não dispunhamos muito, e eu estou falando de pouco tempo, início dos anos 90, de devocionários e devocionais fartos como nós temos hoje, de chaves bíblicas, de comentários. Era uma coisa meio se vire nos 30 ou pergunte ao pastor, né? Você não dispunha de todas essas ferramentas que hoje, com um simples toque na tela do seu celular, você tem. Ferramentas hoje que você aponta a câmera para o texto e ela já faz uma pesquisa, sem você precisar digitar nada. Tudo muito simplificado, tudo muito fácil. Mas é interessante que como que esta facilidade do acesso não nos tornou pessoas mais profundas no conhecimento e na prática da palavra do que os cristãos do passado. Pessoas com menor acesso às Escrituras do que nós foram, por vezes, muito mais fiéis e dedicadas no serviço e na fidelidade a Deus do que nós. Pessoas com alfabetização precária em relação ao nível de instrução que nós temos hoje, liam e ainda hoje leem suas Bíblias dezenas de vezes mais do que nós, com todo o aparato que temos, lemos. Pessoas que naquele tempo, com uma Bíblia desgastada, com uma única Bíblia na casa para uma família inteira, tinham uma vida devocional e uma prática cristã muito mais robusta do que muitos de nós, desfrutando de todas as facilidades que temos hoje. Pessoas que naquela época, com todas essas limitações, subiam morros, iam para as roças, iam para as fazendas pregar o Evangelho, mesmo em tantas dificuldades, nas bicicletas, nas charretes, nos lombos dos cavalos, a pé nas estradas empoeiradas, debaixo de chuva, com um menino em cada braço e o outro andando na frente, para que o Evangelho fosse pregado, vivendo intensamente a realidade de que nós somos chamados por Jesus, nós precisamos ser fiéis a Jesus e nós precisamos cumprir aquilo que Deus tem para nós. Hoje nós desfrutamos de muitas outras facilidades, nós estamos muito mais próximos do sagrado, nós não precisamos de grandes empreitadas para conseguir ter uma Bíblia, de grandes dificuldades para conseguir uma chave bíblica, uma interpretação, né? Muitos de vocês hoje já têm aquela prática assim: qual que é o assunto que eu tenho dúvida? Eu vou no YouTube e escrevo o assunto, predestinação, Augusto Nicodemos. Aí eu vejo o que o Augusto Nicodemos fala sobre a predestinação.
né? Eu quero saber falar sobre avivamento. Avivamento, Hernandes Dias Lopes. Deixa eu ver o que é que o Hernandes fala sobre avivamento. E mesmo com toda essa facilidade, mesmo com todas essas ferramentas, nós muitas vezes ficamos milhas atrás na seriedade, no comprometimento, no engajamento, na santidade de irmãos nossos que lidaram com dificuldades maiores no passado. O que eu quero pensar um pouco nessa noite com você é de como muitas vezes nós corremos o risco de estar muito perto das coisas de Deus, de estarmos convivendo de maneira muito próxima com aquilo que é sagrado, com a palavra, com a igreja, com a religião, com as programações dos homens, das mulheres, das crianças, dos idosos. Como que a gente pode estar com as nossas redes sociais lotadas de mensagens cristãs a semana inteira, de como a gente pode estar ouvindo música gospel a semana inteira e estar vivendo numa bolha cristã, assim, numa redoma onde tudo que nós vemos, tudo que nós consumimos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós assistimos está cerceado por um grande panorama religioso, mas muitas vezes isso não implica numa transformação real de vida e numa vida que seja realmente devotada a Deus. Nessa série que a gente está falando sobre encarnar a verdade, ou seja, de não apenas ouvi-la, mas praticá-la, esse é um desafio. Conseguir viver no meio de uma cultura tão farta de oferta para nutrir a nossa espiritualidade e se nutrir de fato. Eu vejo que às vezes nós somos como alguém que chegou diante de um estoque muito grande de algo que ele gosta muito. E é tanta coisa boa que você não sabe nem por onde começar. Tem gente que tem essa dificuldade, por exemplo, quando bate de frente com um streaming. Eu estou querendo ver um filme hoje, eu estou querendo ver uma série hoje. Gasta 1 hora para escolher qual que vai assistir de tanta opção que tem, né? Vai na Netflix, vai na Amazon, vai na HBO, vai na Star, e vai na Paramount, e vai passando em tudo e fala, nossa, é tanta coisa que eu não sei nem o que eu vou assistir. E aí no fim das contas não assiste nada. Aí tem gente que fala assim, tem tanto livro crente para ler que eu não sei nem qual que eu vou ler, eu não vou ler nenhum. Tem tanta devocional boa para fazer que eu não sei nem qual devocional que eu vou fazer. Eu vou e não faço nenhuma. O texto nos fala de um paralelo entre pessoas que viviam na mesma realidade, criadas no mesmo ambiente, na mesma casa, na mesma família, na mesma igreja. A vida dessas pessoas era igual. O texto que nós lemos começa falando de Samuel, que ainda menino ministrava perante o Senhor junto com Eli e os filhos de Eli. E eu fico imaginando como que era, porque o texto diz que ele tinha uma estola sacerdotal. Eu imagino então Ana, né, aquela mãe fantástica do início do livro, do capítulo 1, toda delicada, fazendo uma estolinha sacerdotal pequenininha para o pequenininho Samuelzinho, né? E ele lá todo fofinho, vestido de mini sacerdote, ajudando Eli ali no templo, né? A gente acha bonitinho, às vezes você está num casamento, entra um baixotinho de terno, todo bonitão, fala, ó, que coisinha chique. Então imagina lá o Samuel com a sua estolinha sacerdotal, ajudando Eli e os filhos de Eli no templo, e o texto diz que ele ia crescendo, e todo ano Ana ia com a estolinha maior, e ia falando, ó, meu filho, vamos trocar
trocar, você cresceu esse ano, a mãe fez uma nova para você. E Ana ia e dava a roupa nova para Samuel, e Samuel continuava lá, sendo bênção na casa do Senhor, e era aquela família, Eucana com Ana, abençoada pelo sacerdote Eli, e o texto diz que ela teve mais 5 filhos, 3 meninos, 2 meninas, e Deus abençoou aquela mulher que era estéril, ela deu um filho a Deus, e Deus deu mais 5 para ela. E o texto vai dizendo, olha, e Samuel crescia diante do Senhor. Samuel era um menino que se destacava por sua espiritualidade, a ponto que mais tarde nós vamos ler lá no capítulo 3, que Samuel ainda jovem ouve a palavra de Deus. O capítulo 3 nos fala que Samuel começa a ouvir, enquanto dormia, alguém dizendo, Samuel, Samuel, e ele corre até Eli e fala, me chamou, Senhor? Fala, não fui eu. E chama de novo, me chamou, Senhor? Olha, quando chamar de novo, você fala a Deus, porque o seu servo ouve, porque é Deus que está te chamando. Ainda jovem, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, se revelando a ele. Um menino que vivia no templo, que vivia dentro da estrutura religiosa, criado numa família sacerdotal, um menino consagrado a Deus, e um menino que as escrituras vão testemunhando que de fato ele era um menino convertido, que de fato ele era um menino que tinha comunhão com Deus. O testemunho das escrituras é que ele crescia diante do Senhor, em comunhão com Deus. É como se dissesse, Deus observava a evolução de Samuel e aprovava o que Samuel estava se tornando. Essa é a ideia de dizer que ele crescia diante de Deus. Deus está vendo o que ele está se tornando e Deus se agrada. O paralelo imediato, tanto no contexto anterior, quando nós olhamos do versículo 12 ao 17, quanto agora na sequência do texto, são os filhos de sangue de Eli, aqueles que eram os legítimos herdeiros de Eli. Quando nós olhamos para o contexto anterior, a palavra de Deus nos diz que eles tinham, os secretários deles, que tinham um garfo. E aí eles ficavam com esse garfo, que aí o povo chegava para fazer as ofertas, eles ficavam espetando com um garfo e as carnes gordas eles pegavam e levavam para eles. As pessoas chegavam lá para fazer as ofertas, aí eles ficavam olhando assim, opa, esse aqui trouxe uma carne boa. Eles passavam a mão e levavam para eles. E falavam, não, essa aqui está ruim, pode levar para Deus. Não, essa aqui está boa, é minha. Eles começaram então a selecionar as ofertas que as pessoas levavam, para dizer, o melhor fica para mim e o resto você leva para Deus. Esses são os filhos de Eli. O texto agora na sequência que nós lemos, a partir do versículo 22, nos fala outra coisa que eles faziam. As mulheres que estavam ali servindo, as mulheres que estavam nos arredores do templo, as mulheres que estavam trabalhando nas portas da tenda da congregação, o texto diz que eles se deitavam com elas, que eles se prostituíam com essas mulheres. Ou seja, eles não apenas pecavam contra Deus, mas conduziam outras pessoas a pecar. E alguns dizem que eles se deitavam utilizando do status religioso para isso, ludibriando essas mulheres que elas teriam algum tipo de benefício espiritual no templo, na casa de Deus, que talvez fosse até um serviço a Deus, estavam glorificando a Deus ao se deitarem com os filhos de Eli. Eram homens maus, eram homens perversos. E Eli então chama seus filhos, os repreende, fala, meus filhos, esse não é o caminho, não é assim que as coisas funcionam. O povo fala mal do procedimento de vocês o tempo todo. O povo fala o tempo todo que vocês transgridem a palavra do Senhor. E eu sei que é isso que vocês fazem. Vocês pecando contra os homens é uma coisa, mas vocês têm pecado contra Deus. Se arrependam, mudem de vida, meus filhos. Mas o texto diz, entretanto eles não ouviram a voz do seu pai, versículo 25, porque o Senhor os queria matar.
o Senhor está dizendo: eu vou acabar com a sua linhagem. E é Samuel quem vai seguir, quem vai prosseguir, quem vai conduzir. E nós sabemos que isso foi o que aconteceu. Depois os filhos de Eli de fato morrem. Mas de novo, aqui o versículo 26 termina dizendo: mas o jovem Samuel crescia em estatura no favor do Senhor. Deus era favorável a Samuel e dos homens. Os homens eram favoráveis a Samuel. E a gente vai ver isso acontecendo ao longo da história. Mais tarde acontece com o próprio Samuel. Chegou assim: Samuel, de você a gente gosta. Se você vivesse eternamente, a gente queria ser julgado e governado por você eternamente. Mas seus filhos não valem nada, Samuel. O povo gostava de Samuel. O povo passou uma vida inteira amando a Samuel. Deus honrou Samuel, Deus usou Samuel, mas esses filhos de Eli, homens perversos, qual a diferença entre eles? Criados na mesma casa, vivendo na mesma realidade, convivendo com a mesma família, ouvindo as mesmas pregações, trazendo aqui para o nosso contexto, participando dos mesmos eventos dos jovens, dos adolescentes, indo aos mesmos lugares, comendo das mesmas mesas, instruídos na mesma doutrina, obedecendo o mesmo chamado de Deus. São pessoas que não dá para dizer assim, eles tiveram uma desigualdade de oportunidades, eles tiveram uma criação diferente. O texto bíblico não nos diz, olha, eles foram uns mais amados do que os outros, um teve mais atenção do que o outro. Não, o texto bíblico simplesmente nos diz, eles estavam sendo criados no mesmo ambiente, vivendo na mesma realidade, com o mesmo Eli, ouvindo a mesma Torá, a mesma palavra sendo lida, sendo ensinada, ouvindo a voz do mesmo Deus, participando dos mesmos sacrifícios, participando de todas as coisas que um participava, o outro participava. A diferença que nós vemos é que, enquanto Samuel, de fato, estava encarnando a verdade e vivendo a verdade, os filhos de Eli não. Enquanto Samuel lidava com todas as coisas sagradas, e não eram apenas as coisas sagradas ou consagradas, não eram apenas os rituais sagrados ou consagrados, mas era a vida consagrada. Aqueles outros, a manifestação externa deles era apenas uma manifestação daquilo que já tinham por dentro. O fato deles terem toda essa corrupção de roubar carne, de fazer essa pré-seleção nas ofertas e sacrifícios das pessoas, de fazerem esse abuso com as mulheres que estavam ali, era só a manifestação externa do quanto o coração deles era corrompido, era mau. Tudo aquilo que eles viam, tudo aquilo que eles aprendiam, tudo aquilo que eles experimentavam, não entrou no coração deles de maneira a fazer uma transformação verdadeira, a ponto de que a vida deles nada mais era do que a externalização, a demonstração clara e evidente de quem eles eram. Porque, meus irmãos, esse é um dos grandes desafios da vida, o desafio da coerência.
A gente acha extremamente incoerente um nutricionista ou um personal trainer gordo. Imagine eu chegar para você e falar assim: vem cá que eu vou te dar uma aula de como você entrar em forma. Ou eu chegar para você e dizer assim: não, vem cá que eu vou te ensinar sobre boa alimentação. Como comer bem, vou ser o seu nutricionista agora. Veja como está funcionando para mim. Imagine uma pessoa que está com 3 cartões de crédito estourados, chegar para você e falar assim: vem cá que eu vou te dar uma aula de finanças, te ensinar como administrar o seu dinheiro. Na vida cristã também é assim. Nós precisamos externar aquilo que de fato nós somos. E o que nós estamos externando revela o que de fato nós somos. Ou seja, assim como é estranho você pensar em um personal trainer ou um nutricionista gordo, assim como é estranho você pensar num gestor financeiro que não administra bem as próprias finanças, é muito estranho você pensar em um crente que não vive de acordo com a palavra de Deus. A gente acharia muito louco chegar diante de um pneumatologista dizendo: vem cá que eu vou cuidar dos seus pulmões. Enquanto conversa com você, ele vai um cigarro atrás do outro. Pai, mas espera aí, o cara está aí para cuidar dos meus pulmões, ele está entupindo os próprios pulmões de cigarro. Não faz sentido. E não faz sentido dizer que é de Cristo e não viver para Cristo. Não faz sentido a gente continuar nessa dinâmica aqui, como os filhos de Eli, vendo tudo, ouvindo tudo, participando de tudo, e de nenhuma maneira isso internalizar no nosso coração e externalizar para as nossas práticas. Não faz sentido não haver sobre nós aquela constatação que as Escrituras têm sobre Samuel: crescia diante de Deus e dos homens. O próprio Deus testemunha que é alguém que está crescendo espiritualmente, e as pessoas que estão ao redor também percebem que é alguém que está crescendo espiritualmente. É o que a Bíblia nos diz. Samuel, o seu crescimento, a sua evolução enquanto servo de Deus era notável para o próprio Deus e para os homens, como diz o versículo 26. A estatura dele, a fé dele, a maturidade dele era algo evidenciado nos céus e na terra. Todo mundo poderia testemunhar: Samuel é um homem que, é um menino, rapaz, agora um homem que creu. Isso está mudando a vida dele. Nós estamos vendo a caminhada e o quanto a estatura de Samuel vai crescendo. Samuel não está estacionário, Samuel não está inerte, Samuel está experimentando genuíno crescimento. Quando eu intitulei essa mensagem de tão perto, mas tão longe, é pensando justamente nesse paralelo. O quanto que nós podemos ser pessoas que nessa geração informatizada, que nós temos acesso fácil a tudo, tantas Bíblias, tantos devocionais, tantos vídeos, palestras, cursos, livros, podcasts, o quanto é fácil a gente assistir o culto, a gente não tem que fazer grandes percursos a pé. Hoje a cidade inteira é ligada por ônibus, tem aplicativo, tem mototáxi, a maioria de nós tem uma bicicleta, uma moto, um carrinho, nós não temos aquelas dificuldades de locomoção. O quanto essa facilidade toda que seria suficiente para nos aproximar,
para dizer: olha, isso tudo está facilitando para que eu tenha mais comunhão com Deus, para que eu leia mais a Bíblia, para que eu ore mais, para que eu cresça espiritualmente, que poderia ser o suficiente para me trazer para mais perto. Pelo contrário, tão perto, mas tão longe. Mesmo diante de todas as facilidades, mesmo diante de todas as ofertas, mesmo diante de tudo que há disponível, eu não tenho experimentado algo genuíno, real na minha vida espiritual. Eu estou perto de tudo que é sagrado, eu estou perto de tudo que é religioso, mas eu estou longe de Deus. O drama dos filhos de Eli. Ou nós podemos olhar e, ao contrário deles, pensar: não, minha vida precisa ser, e eu vou diariamente fazer disso o meu esforço pessoal, a minha aplicação pessoal, para que a minha vida seja semelhante à vida de Samuel, que eu estou perto daquilo que é sagrado, eu tenho todo o aparato religioso, bíblico, teológico acessível a mim, e eu vou usar todas essas coisas para que eu cresça na minha espiritualidade, para que a minha vida evidentemente comunique, seja aquilo que se espera de um crente de verdade, de um crente, de uma pessoa genuinamente convertida, transformada, que é nova criatura. Meus irmãos, nós somos desafiados nesse tempo a não sermos superficiais, a não sermos pessoas que se habituam tanto com essa facilidade a ponto de não nos aprofundarmos em nada, principalmente não nos aprofundarmos em relacionamento com Deus. Nós somos chamados a fazer da nossa vida um sacrifício vivo, para a honra e para a glória do Senhor. Nós não somos convidados a viver na inércia do costume. Nós não somos chamados a continuar ouvindo sermões domingo após domingo e sair por essas portas como se nada tivesse acontecido. Você pode ouvir uma propaganda e dizer: ok, eu ouvi a propaganda e eu resolvo comprar ou não comprar o produto. Mas você não pode ouvir o Evangelho sistematicamente dizer: eu não vou comprar esse produto. Porque, meus irmãos, o Evangelho é o que pode definir a sua vida, a sua morte. O Evangelho é o que define se você será eternamente vivo ou se você será eternamente morto. Se você estará em eterna glória, graça, em eterno cuidado, em eterna bênção, em eterna comunhão com Deus ou em eterna rejeição, em eterno castigo, em eterno tormento. Portanto, talvez faça pouca diferença você ouvir a propaganda de uma televisão de 75 polegadas e comprar ou não. É só o fato que você não tem uma TV gigante na sua casa. Mas você ouvir o Evangelho ser pregado e continuar indiferente a isso, define a sua eternidade. O Evangelho não é uma simples propaganda. O Evangelho é o que salva vidas ou condena vidas. O Evangelho é o que nos leva para o céu ou nos condena ao inferno. Talvez como os filhos de Eli, muitos de vocês que estão aqui nessa noite, estão constantemente em contato com aquilo que é sagrado, ouvindo sobre a religião, ouvindo sobre Jesus, ouvindo sobre a salvação, ouvindo sobre a graça, ouvindo sobre o céu, ouvindo sobre o inferno, e continuam como os filhos de Eli, vivendo a vida pecaminosa sem se preocupar com essas coisas. E sabe, a sentença que havia sobre eles é a sentença que está presente sobre a cabeça de todo aquele que não crê. Versículo 25 diz: porque o Senhor os queria matar. Jesus, certa feita, diz: temei aquele que é poderoso para matar
e fazer perecer não só o seu corpo, mas também a sua alma. Ser rejeitado por Deus significa ser privado da vida eterna. A sentença que pesava sobre os filhos de Eli é a sentença que pesa sobre todo aquele que não crê no unigênito Filho de Deus. Por lógica, João 3,16, não existe outra interpretação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Por lógica contrária, todo aquele que não crê vai perecer. Todo aquele que continua ouvindo de Cristo e não se rende a Cristo, perecerá. A sentença é a mesma, o destino é o mesmo. A minha palavra é com você, que é membro da igreja ou que não é, você que vem aqui há muitos anos ou que está começando a vir agora, mas você que tem sistematicamente ouvido o evangelho pregado por mim, pelo pastor Pedro, pelo seu professor da escola dominical, pelos pregadores convidados que nós trazemos aqui, você que tem ouvido o evangelho nos podcasts que você assiste, quando você está caminhando, quando você está malhando, você está lavando louça e você bota o seu fone de ouvido e está ouvindo os pregadores e as mensagens e as músicas, isso vai amontoando sobre você laudas e mais laudas, páginas e mais páginas nos autos do seu processo diante do Altíssimo. Agravantes e atenuantes. O que você tem feito com toda a verdade sagrada que tem sido apresentada a você? Você que está tão perto da igreja, tão perto da religião, tão perto das pregações, tão perto do evangelho. Me lembro daquelas multidões que andavam ao redor de Jesus. Aquelas pessoas que foram curadas por Ele. Gente surda que saiu escutando. Gente cega que saiu enxergando. Gente endemoniada que saiu sem demônio. Gente leprosa que saiu com a pele limpa. As milhares de pessoas que estavam no Sermão da Montanha. Nós diríamos, essas pessoas são indesculpáveis de depois elas mesmas estarem lá dizendo, solta Barrabás e mata esse Jesus. Você também é indesculpável. Paulo aos Romanos diz isso claramente, no primeiro capítulo. Porque o mesmo Cristo é exposto a você, a cada semana, a cada dia, a cada leitura que você faz. E como aquelas multidões que comeram dos pães multiplicados e voltaram para casa, como aqueles que espalharam mantos e palmas para ele entrar em Jerusalém, mas uma semana depois gritavam, crucifica-o. Todos são inseridos na mesma lista. De quem viu Jesus, talvez até se encantou com Jesus, ouviu Jesus, mas no fim dele não fez caso e disse, crucifica-o. Quando o apóstolo Paulo ao repetir a instituição da ceia, diz que torna-se quem come e bebe indignamente réu na morte de Cristo, essa é a condição de todo aquele que o rejeita. Réus. Aquela pilha do processo em Cristo é arquivada e você é justificado, declarado justo. Aquela pilha do processo sem Cristo é depositada na sua conta e você vai para o inferno por merecimento.
porque renegou, negou, rejeitou o unigênito Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Você está muito perto dele, de ouvi-lo, mas você pode estar muito longe por não crer e continuar fugindo da cruz, tal qual dizem que o diabo foge, fugindo de Cristo. Ore. Fala: Senhor, não deixa que eu seja alguém que está perto, mas está longe. Não deixa eu estar acostumado a frequentar a igreja, mas sem ser uma mulher crente, sem ser um homem crente. Não deixa eu ter toda essa facilidade na palma das minhas mãos e não usar isso para me aproximar do Senhor. Não deixa que os sermões que eu estou ouvindo, que as palavras que eu tenho lido, se amontoem como páginas do meu processo de condenação, de ter ouvido a verdade e ter rejeitado a verdade. Enche o meu coração dessa fé, para que eu esteja perto não só da religião, da igreja, dos sermões, das programações, mas que eu esteja perto de Jesus. Faça essa oração. O Ministério de Louvor pode se posicionar aqui à frente. Logo após eu vou estar orando, impetrando a bênção e aguardando você na porta para a gente se cumprimentar e tomar o nosso cafezinho lá embaixo. Senhor, nos atraia para perto de Ti. Ó Deus, que a nossa proximidade com as coisas sagradas nos leve à consagração da vida. Ó Deus, que ao contrário dos filhos de Eli, nós possamos estar diante do Senhor e ter o temor do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, crescer, não só no conhecimento do Senhor, mas na intimidade do Senhor. Ó Deus, que nós não sejamos os nutricionistas obesos. Que nós não sejamos a incoerência em pessoa. Que nós não sejamos daqueles que sabem o caminho da salvação, mas não andam pelo caminho da salvação. Que nós estejamos de fato perto de Ti, próximos ao Senhor, perto da Tua presença, com a vida santa, santificada, encarnando a verdade, vivendo a verdade. Converta corações, salva vidas, livra pessoas nessa noite da vida do pecado, da descrença, e aproxima-os, ó Senhor, de Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém.